Estamos de volta com o debate Cidade Verde com os candidatos ao governo do estado do Piauí, com transmissão aqui pela TV Cidade Verde, pela Rádio Cidade Verde 105,3. Através das redes sociais você também pode acompanhar. #DebateCV. Acompanhe lá nas redes sociais a repercussão desse debate, além de toda a cobertura em tempo real no cidadeverde.com. Vamos agora ao segundo bloco do debate com os candidatos que concorrem ao governo do estado do Piauí. Vamos ver a regra para este segundo bloco. No segundo bloco, o candidato faz pergunta para candidato à sua escolha com tema livre em uma rodada. A ordem é definida por sorteio. Será sorteado o candidato a perguntar, já definindo a sequência dos demais em sentido anti-horário. Ele escolherá o candidato a responder. O candidato terá 30 segundos para formular a pergunta. O outro candidato, 2 minutos para a resposta. Será concedido 1 minuto para a réplica. E, finalmente, será concedido 30 segundos para a tréplica. Então, vamos sortear o primeiro candidato a fazer perguntas neste segundo bloco do debate Cidade Verde. Candidata a perguntar será a candidata Sueli Rodrigues, candidata do PSOL. Candidata, a senhora tem 30 segundos para formular a pergunta e tem o direito de escolher quem vai respondê-la. Governador Wellington Dias. Doutor Wellington Dias, portanto, a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Governador, nós temos ainda nas estatísticas, ainda que eu tenho a esperança que a gente supere isso, que as mulheres negras são as mulheres que mais morrem de parto. Temos ainda que os médicos têm uma verdadeira ojeriza, as mulheres negras nem fazem o exame de toque. Como o seu futuro governo enfrentará essa questão? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiro eu quero agradecer à professora Sueli, por quem tenho muito respeito, de tratar desse tema que normalmente a gente nem tem a oportunidade de tratar dele nos debates. Veja, o Piauí teve uma formação a partir de afrodescendentes. Índios, lá quando aqui chegaram da Europa os colonizadores, os exploradores, na verdade, e os que vieram da África. Nós passamos a ter uma política de qualificação de pessoal em algumas áreas para que a gente possa reduzir isso. O que a gente ainda tem de problema, e eu quero aqui reconhecer que ainda plenamente não conseguimos dar solução. De um lado, em áreas onde a gente faz o atendimento de parto, eu agradeço aqui aos médicos e médicas que se colocaram à disposição de trabalhar essa população que precisa de um atendimento em todas as unidades, não pode ter uma diferença da unidade A para a unidade B, mas ainda temos, por exemplo, as populações de terreiro, né? São aquelas populações onde muitas vezes ali as pessoas, ali os macumbeiros, ali são as pessoas, isso é discriminado, na escola, vê o bullying, na área da saúde, enfim. E fizemos uma parceria aqui com o município de Teresina, e eu sou grato aqui ao prefeito Firmino e antes ao prefeito Silvio Mendes, no sentido da gente também lidar sobre isso em relação a essas comunidades especificamente. Mas eu quero reconhecer que ainda tem um problema, tanto que ainda há a necessidade de avançar, mas eu acho que avançamos. À medida que descentralizamos, eu percebo que temos chance de vencer mais. Candidata, a senhora agora tem 1 minuto para o comentário. Governador, o seu governo não tem uma política específica para enfrentar esse problema. Assim como deixa muito a desejar no atendimento à saúde da mulher de modo geral. O que nós temos de atendimento à saúde da mulher é precário e é aquilo que não pode deixar de faltar, que é o caso da maternidade e a maternidade com todos os problemas que tem. Para enfrentar esse tipo de problema, é preciso reconhecer, primeiro, que a raiz dos nossos problemas é desigualdade social e a desigualdade social é negra.
E é essa a realidade que nós temos. E isso precisa ser o orientador das políticas. E isso precisa ser a concepção de Estado para enfrentar tanto a cultura da intolerância que vem crescendo no nosso país e no nosso Estado, quanto para enfrentar efetivamente a desigualdade social. Tempo esgotado, candidata. O candidato Wellington Dias tem 30 segundos para a tréplica. Primeiro, não só reafirmo que tem, como quero lhe convidar. Infelizmente, agora, no período da campanha, eu não posso visitar. Para visitar em Parnaíba, em Piripiri, em Floriano, para citar 3 exemplos que me vêm à memória agora, onde tem a Casa da Mulher e do Bebê. E as equipes, dentre a formação que é dada, tem essa também. Mais do que isso, parto humanizado. Parto humanizado. Significa inverter a ordem do parto, que antes era só cesáreo, para o parto natural. E isso nós... Tempo esgotado, candidato Wellington Dias. Nós vamos dar sequência agora às perguntas, sempre lembrando aos telespectadores e aos ouvintes e aos candidatos que eles podem fazer pergunta livremente, até para os candidatos que já responderam perguntas neste bloco. O próximo a fazer pergunta é o candidato Walter Alencar, candidato do PSC. Eu queria inicialmente perguntar ao governador, ao candidato Wellington, que faz parte de um time que joga contra o povo. E dentro da minha pergunta, como combater esse mal desenfreado do estado do Piauí, que é a corrupção? Quando se rouba R$1 do dinheiro público, reflete-se em R$3 do seu bolso. Como fazer isso, governador? E tornar eficiente, que as pessoas sejam presas e que realmente Vossa Excelência reconheça isso. Tempo esgotado, candidato Wellington Dias, 2 minutos. Agradeço a pergunta, ainda mais vindo, não é, de você. Primeiro, para dizer que sempre estou agindo de acordo com a lei. De acordo com a lei. O senhor é advogado, sabe que quem cuida de prisão, de prender ou não prender, é o judiciário. Nós fazemos de acordo com a lei, sem fazer nenhum estardalhaço, sem criar nenhum problema para a imagem das pessoas, sem prejugar, dando direito à defesa. O Brasil vive um momento hoje em que primeiro se condena, para depois ir atrás das provas. Eu aprendi, né, e aprendi com os meus pais, primeiro a lei do respeito. O respeito ao ser humano de modo muito especial. Dar sempre a regra que hoje é constitucional, que é da presunção da inocência. O que nós temos é um sistema moderno. A Controladoria Geral do Estado do Piauí é uma das primeiras do Brasil e funciona com independência. Não é? Ela tem autonomia, ela tem pessoas preparadas para fazer a prevenção dentro do governo, que é o ponto principal. E isso se reflete nas prestações de conta que fazemos, tanto em convênios como nas relações com outras áreas com quem trabalhamos. O Portal da Transparência do Piauí é um dos melhores do Brasil, quase nota 10, 9,6 de 0 a 10 na avaliação, não minha, na avaliação da Controladoria Geral da União. Então, isso mostra que trabalhamos com transparência. O mais importante é a preocupação de trabalhar a prevenção, repito, para garantir as condições de que cada centavo seja devidamente aplicado. O dinheiro veio para uma obra, a obra ser realizada. Às vezes demora, né? Quem trabalha como eu trabalho, um conjunto grande de obras, são cerca de 1.000 obras espalhadas em todo o estado, mais equipamentos, enfim, pode ter esse ou aquele problema. Tempo esgotado, candidato Walter, 1 minuto para o comentário. Candidato, saber que a lei existe, todos nós sabemos. O que eu farei como gestor é aplicar a lei. Começo pelo lugar da lei, Tribunal de Justiça, onde o seu governo deve 5 meses de precatórios. Inclusive, Vossa Excelência fala na Constituição. A emenda constitucional define como regra básica recolher o precatório. Todos os advogados do Piauí podem constatar agora 5 meses de atraso. E isso torna com que todos os precatórios do estado do Piauí fiquem na fila da espera. Precisamos ter gestão e dar exemplo
punir aqueles que estão no descaminho. É isso que farei, tornando as atividades do Estado equilibradas, gastar menos, respeitar o dinheiro do recurso, do imposto. É isso que farei, um Estado menor, eficiente. Não falar para o povo, falar para você, professor, para você, cidadão, que quer um governo novo. É isso que eu quero. Trabalhei a vida toda. Estou disponível para fazer um governo melhor. Tempo esgotado, candidato. O candidato Wellington Dias, 30 segundos para a tréplica. Trabalhar e tratar com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com todas as áreas, sempre com muito zelo e correção. Repito, eu nunca neguei que em alguns momentos nós tivemos dificuldades. Nós estamos enfrentando uma das piores crises do Brasil, da história do Brasil, não só de uma crise grande. E, é claro, que me orgulho das medidas que adotei para o Estado ter a tabela salarial sendo cumprida, ter condições de obras e ter os serviços em atividade e funcionando. E é assim que vamos. Tempo esgotado, o candidato Wellington Dias. O próximo candidato a fazer perguntas, de acordo com as regras do debate, é o candidato Doutor Pessoa, que tem 30 segundos para fazer a pergunta e tem o direito de escolher qualquer um dos candidatos para responder. Quero fazer a pergunta para o meu amigo Fábio Sérvio. É sabido que um dos viés que dá uma demonstração que a saúde está indo bem é a mortalidade infantil. O que o senhor tem para melhorar esse quadro aí caótico em relação ao estado do Piauí? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, doutor Pessoa, eu queria dizer que a pergunta é muito oportuna, porque eu queria tocar no tema da maternidade Evangelina Rosa. Reiteradamente, há um comportamento no governo do Wellington Dias de algo ser apresentado como falho e, de repente, surge um projeto de PPP para ocupar aquela situação pública. A maternidade foi do mesmo jeito. Primeiro foi a Gespisa. A Gespisa já não prestava mais para nada. Já não funcionava, não pagou seus tributos, não conseguia receber empréstimo. De repente, a subconcessão foi vendida. Depois foi a SEASA, que teve vários projetos que foram apresentados, até que resolveram fazer a PPP da SEASA. Aí veio a rodoviária, tem lá oculto os projetos de educação e outros. E aí veio o mais grave, a maternidade Evangelina Rosa, onde falecem crianças, bebês o tempo todo lá, e parece que não acontece nada e o governo fecha os olhos. Acho que esse é o maior crime do estado do Piauí. E está lá o projeto da PPP de uma maternidade. Estão brincando com vidas no estado do Piauí, por causa de interesses pouco republicanos. Se leva primeiro ao caos. E isso é a maneira da esquerda trabalhar no país. É isso que Bolsonaro combate e vem denunciando há muito tempo. Esse tipo de artimanha, vender algo para a população através da propaganda ou da imprensa comprada e, de repente, aparece uma solução mirabolante para resolver o problema. O que a gente precisa, Walter, o que a gente precisa, Luciano, senador Elmano, doutor Pessoa, Sueli, professora, é combater efetivamente a corrupção no estado do Piauí, romper com essa velha política que existe e apresentar um projeto real de Estado com participação e controle social. Tempo esgotado. Candidato doutor Pessoa, 1 minuto para o seu comentário. A Organização Mundial de Saúde recomenda que para cada 100 nascidos, morra no máximo 6 crianças. O Brasil, a média é de 15 crianças para 100 mil nascidos. O estado do Piauí é 43 para 100 mil nascidos. Que governo é esse? Estou querendo saber. Isso é por falta de não dar o incentivo ao profissional da área da saúde, a infraestrutura que aí Vossa Excelência já disse, ou Vossa Senhoria já disse, Fábio Sérvio, e faltando isso aqui, faltando a estrutura, faltando o incentivo econômico, faltando as maternidades necessárias para acontecer, faltando os exames preventivos, esse disparate aí de 43% morrem as crianças por 100 mil nascidos. Cadê o governador? Tempo esgotado. Candidato Fábio Sérvio, 30 segundos para a tréplica. Doutor Pessoa, a gente precisa lutar contra essa organização que tomou conta do estado do Piauí
e que serve simplesmente para os interesses dos políticos com as piores intenções possíveis. A gente precisa renovar esse Estado, precisa se preocupar muito mais com nossas famílias, com nossos filhos, com os valores, precisa devolver a independência para cada um dos piauienses, precisa tratar a coisa pública com seriedade e combater efetivamente a corrupção em todos os setores. Tempo esgotado, candidato Fábio Sérvio. Agora, o próximo candidato a fazer perguntas é o candidato Wellington Dias. O senhor tem direito a escolher quem responde a pergunta, candidato. Eu faço a pergunta aqui ao candidato Elmano Ferrer, e o tema é convivência com o semiárido. 30 segundos para a pergunta. Candidato, o Piauí tem uma região grande de semiárido. Essa região, ela tem, de um lado, o problema da irregularidade de chuvas no tempo e no espaço, mas tem também grande potencial. Qual a sua proposta para que as pessoas possam ter ali nessa região, no centro do estado, em direção ao Ceará, Pernambuco, Bahia, qualidade de vida no semiárido? Candidato Elmano, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Muito boa a pergunta. Eu tenho a solução. Falamos aqui em recursos hídricos, seca, etc. Adutora do Sertão. Desde que eu assumi o Senado da República, que trabalhamos um projeto destinado exatamente a 51 municípios dessa crítica região. Quer dizer, aquela região em que chove-se hoje menos de 400 milímetros por ano. Os açudes totalmente secos. Qual é o nosso projeto? Nós temos o maior lençol, o maior aquífero do Brasil após o Guarani, lá no Rio Grande do Sul, que é o aquífero Cabeça, lá no Vale do Gurgueia. Desde que nós assumimos, repito, que luto pelo projeto chamado Adutora do Sertão, que é exatamente levar água desse mar d'água que nós temos no subsolo, esse aquífero, para exatamente 51 municípios, que é esse que o nosso candidato se referiu, com segurança de abastecimento d'água até 300 anos. Aí desaparece carro-pipa, desaparece essas improvisações que nós vimos lutando secularmente. E esse problema já está, aliás, o nosso projeto tramita, o estudo de viabilidade está acelerado, inclusive com participação do próprio Estado, do Piauí, e que é a solução. Inclusive, o estudo realizado pela Aquatel, uma estatal italiana, quando fomos secretário do Planejamento, assegura a recarga desse lençol freático, muito importante para o Piauí, sobretudo, e a solução está, dentre outras, na adutora do Sertão. Creio que com isso nós vamos resolver o problema do semiárido. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Wellington Dias tem direito a 1 minuto para comentário. Não, primeiro, eu quero dizer que é, sim, uma alternativa que, inclusive, como seu colega lá no Senado, eu apoiei pela importância que tem um projeto como esse, mas também é preciso trabalhar outras alternativas. Uma delas é garantir que a gente tenha as condições de atendimento, mesmo que seja com uma cisterna, com água de subsolo, trabalhar para que plantas e animais que convivem bem com o semiárido também possam ser trabalhadas. O bode, que antes era um preconceito, hoje todo mundo trata com muita naturalidade e criando com profissionalismo. A criação de abelhas, a criação de galinha caipira, ou seja, garantir que a gente possa assegurar renda e assegurar do outro lado a formação. Para isso, a educação. Professores e pessoas técnicas do Piauí escreveram livros que hoje estão dentro da rotina da educação do Piauí. Agora... Tempo esgotado, candidato Wellington Dias. Agora, candidato Elmano Ferrer, 30 segundos. Lúcio, como técnico envolvido nessa área de questão de recursos hídricos, uma coisa, me refiro agora ao governador, são as adutoras que estão paralisadas. Todas as adutoras em construção, com recursos disponibilizados pelo governo federal, quer seja a do Sudeste,
a do Padre Lira, a doutora do litoral, que estamos com problema, todas elas estão paralisadas. É isso que creio que está faltando, um planejamento e uma gestão comprometida com essas questões. Tempo esgotado. O candidato Eumano, agora é o senhor quem faz perguntas. O senhor pode escolher qual o candidato a responder. Tem 30 segundos para formular sua pergunta. Eu perguntar ao Luciano, perguntaria com relação à segurança pública, que é por onde eu tenho passado, tanto aqui na capital, quanto várias cidades do interior, há uma inquietação, uma perplexidade das pessoas com relação à insegurança que paira sobre todos os lares e municípios do estado do Piauí. Qual o seu plano do governo, a solução para a questão da segurança pública no estado? Candidato Luciano, 2 minutos para a resposta. Candidato Eumano, uma boa pergunta. O Piauí sofre hoje com a falta de segurança pública. O atual governo sucateou a segurança pública do estado do Piauí. Mais do que isso, politizou a segurança pública do estado do Piauí. Entregou a secretaria para um deputado federal e entregou o comando da Polícia Militar para um candidato a deputado estadual. E quem está pagando o preço é o povo do Piauí, a família piauiense, que hoje tem que viver aprisionada dentro de casa enquanto a bandidagem está solta. Nós temos hoje menos da metade do efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos agentes penitenciários, estão aí esperando serem chamados para o concurso público, assim como o Corpo de Bombeiro. Nossa proposta é dobrar o efetivo das polícias, militar, civil, agentes penitenciários e Corpo de Bombeiros. Reestruturar delegacias de polícias, que estão inteiramente sucateadas no interior do estado. Temos que valorizar os nossos policiais, que estão aí completamente abandonados, sem política de valorização, sem reajuste salarial e sem condições de trabalho. Até munição, o fornecimento está cortado, porque o governo está com o pagamento atrasado do fornecedor de munição para a segurança pública do estado do Piauí. Os policiais vivem uma situação aí vexatória de ter que empurrar viaturas de polícia por falta de combustível. Tamanho é o desmando, tamanho é o abandono. Nós vamos recompor também o programa Ronda Cidadão, policiamento comunitário dentro das comunidades, andando dentro das ruas, passando na porta das casas para dar segurança à população, prevenir o crime antes que ele aconteça, não correr atrás do bandido depois que ele mata ou que ele rouba, aí já é tarde. Nós temos que ter uma segurança pública preventiva para dar segurança à população, resgatar o direito de ir. Tempo esgotado. O candidato Eumano Ferrer, 1 minuto para o comentário. Bom, a primeira providência é colocar homens na rua, com contingente disponível, que hoje é em torno de 5.850 homens em operação. Quando eu fui secretário de Planejamento há 25 anos atrás, eram 7.200 homens. Mas, de qualquer forma, com o contingente existente, nós teríamos que começar a resolver o problema imediato, colocar os homens na rua, através do projeto que está no nosso plano de governo, de polícia na rua. Segundo, é realmente e rapidamente reequipar toda a estrutura, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Enquanto isso, trabalhar o aumento do efetivo. Agora, o que é preciso, o que começaria? Eu reuniria o alto comando da Polícia Militar e, dentre eles, de um processo democrático aberto, escolher o comandante da Polícia Militar. E também o secretário de Segurança, um especialista da área. Candidato Luciano, 30 segundos. Candidato Eumano, além das ações que eu mencionei há pouco, nós temos que, como eu disse, despolitizar. Nós temos que profissionalizar o comando da polícia. Gente competente, técnicos, gestão eficiente e investir em inteligência, equipamentos que possam monitorar e prevenir o crime, a ação criminosa. Nós temos que transformar o Piauí num estado seguro, devolver a liberdade aos piauienses, o direito de ir e vir, o direito de circular livremente nas ruas e no estado do Piauí. Tempo esgotado, candidato. O próximo candidato a fazer perguntas de acordo com a regra do nosso debate é o candidato Fábio Sérvio, candidato do PSL. Quem o senhor vai dirigir a pergunta? Eu escolho o candidato Wellington Dias. 30 segundos. Obrigado. Candidato Wellington, a questão da PPP e subconcessão da GESPIS, ela foi vendida no ano passado
em 6 meses gerou um lucro de 13 milhões de reais, lucro líquido da empresa. A modalidade escolhida foi uma SPE-SA. Eu queria saber se o senhor aceita amanhã solicitar essa empresa que torne público quem são os acionistas anônimos hoje da subconcessão da GESPISA. Candidato Wellington Dias, 2 minutos. Sinceramente, eu não sei quem são os acionistas. Eu sei que foi feito tudo dentro da legalidade e a empresa que se apresentou e cumpriu a legislação na concorrência, foi uma concorrência que foi questionada e foi colocada como de ordem legal. Então, assinamos o contrato e o que eu posso afirmar é sobre a situação. Nós estamos no mês de outubro. Nós tínhamos um problema grave aqui nessa cidade que todo mundo de Teresina sabe. De um lado, foi citado aqui várias vezes aqui nos debates, problemas relacionados à água ainda, problemas relacionados a esgotamento. Ora, o Estado tem um modelo em que o sistema permanece público, ele não é privatização, ele permanece do Estado. Um privado comparece e diz, eu aceito investir num período de 10 anos, um valor equivalente a 1,5 bilhão, e depois, inclusive, antecipar metas, agora são cerca de 5, 6 anos, nós vamos estar completando essas metas, para dar conta de um problema que o Estado não tinha. Pela forma tradicional, nós levaríamos até por volta de 2050, 2060, para dar conta. Ora, é claro que eu vou por esse lado. Estão lá os funcionários da GESPISA recebendo, não é, as suas remunerações e cuidando do acompanhamento da empresa que desempenha. Veja que em outubro nós estamos ampliando o sistema de abastecimento de água, dando conta de investimentos em água e saneamento, garantindo gente que nunca mais tinha banhado no chuveiro, poder banhar de chuveiro, outros ter água na torneira, e agora ampliando a parte de esgotamento, gerando emprego, gerando renda. Então é um sistema que eu sustento como importante para a realidade do Piauí e vai dar conta de uma política de saúde com água e esgoto. Candidato Fábio Sérvio, 1 minuto. A GESPISA vinha funcionando bem até o seu governo, até o Merlong deixar de pagar os impostos e tributos federais e a empresa entrar em colapso. Eu, como governador do Estado, nunca aceitaria um negócio público ser anônimo, ser uma sociedade anônima, que eu não sei quem é que está por trás lucrando com algo que é público, que é a água. Então, eu gostaria de dizer aos agespisianos que dia 1º de janeiro de 2019, com Bolsonaro presidente e Fábio Sérvio governador, a gente vai abrir a caixa preta da SPE, da subconcessão de Teresina, e vamos fazer uma auditoria para desvendar aquele mistério, por que o governo lutou tanto para aquela empresa específica ganhar, por que faltou transparência e virou uma sociedade anônima, para dar transparência. O senhor disse que a CGE funciona e que existe transparência no Estado. Está aí a prova de que não há transparência no seu governo. Candidato Wellington Dias, 30 segundos. Sustento a forma correta com que funciona a Controladoria Geral do Estado e sustento que fizemos tudo dentro da legalidade, aliás, dito pelo Supremo, dito por várias instâncias, Tribunal de Contas do Estado, da União, enfim, por onde entraram com ações. E digo mais, digo a você que esta opção ela permite o Estado dar solução agora para problemas que não se tinha alternativa com recursos, seja da União, seja integrado com o Estado. Então, agora, o próximo candidato a fazer perguntas é o candidato Luciano Nunes, que tem direito a escolher quem vai responder, candidato. O candidato Wellington Dias. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, um dos maiores problemas que o Piauí tem é um déficit habitacional, é falta de casa, de moradia. No seu programa de governo de 2014, o senhor colocou lá que ia instituir o programa Casa da Gente. Eu queria que o senhor falasse das ações que esse programa conseguiu empreender nos últimos 4 anos. 2 minutos, candidato. Primeiro, eu lhe agradeço. Ali, quando eu participei da eleição, eu tinha uma perspectiva que foi realizada de Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, e sabia do compromisso dela com o social, e dentro do social, com o Minha Casa Minha Vida. Basta olhar o ritmo que vinha do governo do presidente Lula até o governo dela. Milhões
de pessoas, e milhares no Piauí, tendo direito à habitação no campo e na cidade, que não é só habitação, é emprego para pedreiro, para servente pedreiro, enfim. Claramente, caiu todo esse ritmo, tá certo, no governo do Temer. Resultado, nós temos uma situação em que não foi possível, não é, fazer na mesma meta que estava estabelecida, porque a ideia era no Minha Casa Minha Vida, que é uma parceria com estados e com município. Agora, nós tivemos um conjunto de ações que foram realizadas ainda em 2015 e 2016, união aqui em Teresina, em José de Freitas, em vários municípios, inauguramos casa. O que é que eu estou esperançoso? Eu estou esperançoso porque o Brasil está com saudade dos tempos do Lula. E não é só por causa do Lula, é porque ali representou um período em que tinha crescimento do Brasil, geração de emprego e esse cuidado social. E não só na área do Minha Casa Minha Vida, em várias áreas. O Luz para Todos, que tem que completar, o Água para Todos, que tem que completar, as condições, não é, de fazer numa velocidade maior uma política relacionada à saúde, à área relacionada à educação. Ou seja, eu estou muito esperançoso porque estou confiante que o povo quer o Fernando Haddad, mesmo entrando de última hora, que ele vá para o segundo turno e no segundo turno, se Deus quiser, vencer as eleições. Está crescendo aí que nem um foguete e vai vencer se Deus quiser. Candidato Luciano Nunes, 1 minuto. Candidato, é importante nós falarmos a verdade. Na verdade, o seu programa Casa da Gente é um programa que previa a construção, segundo o seu plano de governo, de 50 mil casas populares com recurso próprio. E isso não aconteceu. Não se construiu casa popular com recurso próprio no seu governo. Só para você ter uma ideia, o orçamento para esse programa no ano passado foi de pouco mais de 3 milhões. Dava para construir só 60 casas populares. Já o Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, que não tem nada a ver com a proposta que você prometeu há 4 anos atrás, é um programa que, mesmo com a saída da presidente Dilma, continua no comando os seus aliados, do PMDB e do PP na Caixa Econômica Federal e no Ministério das Cidades. Na verdade, candidato, é mais uma promessa que você não conseguiu realizar. Depois de 12 anos, mais uma que não é entregue à população. O senhor tem 30 segundos para a tréplica, governador. Bom, para dizer só algumas coisas que você cita aqui, assim, sem nem pensar direito. Telefonia móvel, por exemplo. Você, quando fala que foi implantado lá em 94, é porque vocês acham mesmo que implantou em Teresina, em algumas cidades, implantou no Piauí. Para vocês, o Piauí é só meia dúzia de cidades. Eu estou falando em implantar em todos os municípios. Eu estou falando em colocar a habitação num ritmo junto com a Dilma Rousseff, e é isso que vamos fazer agora com a Haddad. Agora, com essa rodada de perguntas e respostas, encerramos o segundo bloco do debate Cidade Verde. Debate também transmitido pela Rádio Cidade Verde 105,3. Você pode acompanhar também através do CV Play ou pela hashtag DebateCV. Voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco do